fazer, nobre deputado Mauro Benevides. Concedo a palavra ao deputado Romário, PSB, Rio de Janeiro, para dar início ao grande expediente. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Neste meu primeiro pronunciamento de 2012, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Papai do Céu, a minha família, a meus amigos e, é claro, aos quase 150 mil eleitores que me colocaram aqui nessa casa. Gostaria de agradecer também ao meu partido PSB, aos meus colegas de bancada e de outros partidos, aos líderes, tanto da situação como da oposição, que me deram muito apoio nesse primeiro ano de mandato. Também não poderia agradecer aos presidentes da Câmara e do Senado pela força deles que recebi. Sou muito grato aos senadores que me ajudaram, como também aos ministros, com os quais pude ter contato direta ou indiretamente. Tenho certeza que agora vou precisar de mais apoio ainda dos meus companheiros de partido e dos outros colegas parlamentares e de políticos atuantes em diferentes esferas. Agradeço ao Éster e a todo o pessoal dos meus gabinetes do Rio de Janeiro e de Brasília, e não poderia deixar de mencionar a Magda e toda a liderança do PSB, pois com certeza, sem essas pessoas, eu não teria tido um ano tão positivo. Eu entrei para a política com 3 bandeiras, 3 temas bem definidos, que hoje, na verdade, são 4. A defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a defesa dos portadores de doenças raras, o combate às drogas e a fiscalização dos preparativos para a Copa do Mundo. Fico feliz em saber que nada me tirou do meu foco e, com muita fé, nada vai me tirar. Fico feliz também em ver que consegui, no início da minha caminhada, resultados importantes e muito positivos. Assumi a vice-presidência da Comissão de Turismo e Desporto, a vice-presidência da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a diretoria de Assuntos Esportivos e Acessibilidade da Frente Parlamentar da Atividade Física e fui suplente na Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de Legislação Participativa. Como vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, participei de todos os fóruns realizados na cidade-sede, sempre acompanhado de perto o que estava sendo feito e, principalmente, como era o caso na maioria das cidades brasileiras, o que não estava sendo feito, ou era feito com muito atraso. Tive a alegria de ser reconhecido como um dos 4 parlamentares mais assíduos nas sessões deliberativas. Também fiquei contente por conseguir, com o apoio do deputado André Figueiredo, incluir na medida provisória 1529 2 emendas que garantem benefícios para as pessoas com deficiência e que eram uma antiga reivindicação desse segmento. Uma delas garante que a pessoa com deficiência contratada como aprendiz acumule salário e benefício de prestação continuada, o chamado BPC, por até 2 anos. O BPC tem um valor de um salário mínimo, ele é concedido a idosos e pessoas com deficiência que não exercem atividade remunerada e tem renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por pessoa. O artigo também garante que, se o beneficiado for efetivado no trabalho, o benefício não será suspenso e não mais cancelado, como ocorria antes. Caso deixe o emprego, a pessoa com deficiência poderá voltar a receber o benefício sem necessidade de nova perícia. É uma mudança importante que deverá incentivar a entrada das pessoas no mercado de trabalho. O outro artigo que incluímos na medida provisória assegura que as pessoas com deficiência mental ou intelectual sejam consideradas dependentes de contribuintes para fins de recebimento de pensão, por morte ou invalidez, independente da idade. Com a alteração que nós fizemos, também terá direito ao benefício o filho que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, de acordo com a Justiça. Muitos disseram que esse foi um golaço do Romário, e com certeza
senti um gosto muito especial. Em relação a esse tema, eu tenho também lutado para governadores e prefeitos tratarem com devida consideração as APAES, os institutos Pestalozzi e todas as instituições que apoiam pessoas com deficiência. Essas instituições dependem muito para continuar existindo e fazendo o seu trabalho de repasses e recursos previstos em leis. Senhor presidente, quem acompanha meu trabalho tem visto meu empenho na fiscalização dos preparativos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Sou um apaixonado pelo futebol e devo muito a esse esporte. Em 94, tive a oportunidade como jogador de ajudar o Brasil a conquistar o tetracampeonato, que eu sei que trouxe muita alegria ao povo brasileiro. Portanto, eu não serei jamais o inimigo da Copa do Mundo, muito menos de uma Copa realizada no Brasil. Pelo contrário, quero que o Brasil realize uma Copa extraordinária e, como torcedor, espero que a nossa seleção conquiste o hexacampeonato. Mas eu não posso, como deputado e como brasileiro, permitir que esse evento seja realizado de uma forma escusa, desonesta e desrespeitosa. Não posso deixar de questionar obras com indício de superfaturamento, ou seja, com desperdício de dinheiro público, pois sei que esse dinheiro que é nosso vai fazer falta lá na frente, na saúde, na educação, nos transportes, na segurança, na acessibilidade e outras coisas mais. O Tribunal de Contas da União hoje considera que, como aliás eu já suspeitava, 4 das 2 arenas esportivas irão virar elefante branco. Acho uma ou 2 outras ainda poderão engrossar essa lista. Espero que não, mas parece isso que teremos como legado da Copa do Mundo no que se diz respeito aos estádios. Infelizmente, se não mudar a mentalidade, se não mudarem os procedimentos, também não teremos a mobilidade urbana, que era um dos principais legados previstos, ao lado dos aeroportos e dos estádios. Pelo que sei, apenas o Rio de Janeiro deu início às obras previstas para melhorar a circulação urbana, inclusive modernizando os transportes públicos. O programa Mobilidade Urbana do governo federal teve seus recursos contingenciados e ficou praticamente parado ano passado, no montante de 650 milhões de reais previsto para 2011, quase nada foi executado. Além disso, no que se refere às arenas esportivas, eu considero um absurdo que se gaste mais de R$1 bilhão para descaracterizar um estádio como o Maracanã, com toda a sua importância e sua história. Não posso também permitir, senhor presidente, que esses preparativos sejam feitos atropelando os direitos das pessoas. Por isso, eu vim a público denunciar o modo como estavam sendo feitas algumas desapropriações para dar lugar às obras da Copa. Eu sou um deputado que veio da favela e sei que o legado da Copa do Mundo não pode ser, de maneira alguma, o aumento da favelização das cidades brasileiras. Não posso permitir, aliás, esta casa não pode admitir que a Lei Geral da Copa passe por cima da soberania brasileira para atender interesses da FIFA e das suas parceiras. Nossas leis não podem ser alteradas para dar satisfação a dirigentes de federações, confederações ou empresas ligadas a esses eventos. Não podemos atropelar, por causa de um evento, seja ele qual for, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor e o novo Estatuto da Juventude, que já passou por esta Casa e com certeza será aprovado pelo Senado. Muito menos podemos escutar calados declarações descabidas, como aquelas de um funcionário da FIFA, cujo nome eu prefiro nem citar. Temos que estar vigilantes para garantir que esses grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, sejam realizados em restrito respeito à legislação vigente e deixem um legado para o nosso povo. Penso que isso é a obrigação. Por isso, com o apoio da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONADE, lutei para que fosse garantida a acessibilidade dos estádios da Copa e fiquei satisfeito por termos conseguido o compromisso da CBF de destinar 32 mil ingressos para pessoas com deficiência de baixa renda. Acho que essa é uma sinalização importante. Com o apoio do meu partido, PSB, e da nossa liderança aqui na Casa, conduzi a realização de um seminário no Dia Nacional da Síndrome de Down, ano passado, e acho que dessa forma contribuí
para disseminar conhecimento sobre o tema, além de chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com Down, principalmente aquelas de baixa renda. São problemas como a dificuldade de acesso a tratamento adequado, a carência de hospitais e de escolas preparadas para recebê-las, além de discriminação no mercado de trabalho. Realizamos também na semana passada um seminário para marcar o Dia Mundial das Doenças Raras, que contou com a presença de especialistas, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de colegas parlamentares como minha amiga Mara Gabrilli, o senador Eduardo Suplicy e muitos outros colegas. Um dos objetivos do evento foi promover a conscientização do Poder Legislativo e da sociedade como um todo em relação a esse problema que muitos ainda ignoram. Estima-se, senhor presidente, e nobres colegas, que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de doença rara e que no Brasil sejam aproximadamente 13 milhões. É um número que pode parecer pequeno comparado ao tamanho da nossa população, mas que representa um sofrimento imenso para muitas famílias. Isso porque ainda falta conhecimento sobre essas doenças, mesmo entre os médicos, e o acesso a diagnóstico e tratamento adequado ainda é muito difícil. A maior parte dessas doenças é de origem genética, por isso precisamos cobrar do Poder Executivo que a Política Nacional de Atenção Integral de Genética Clínica, criada pelo Ministério da Saúde em 2009, através da portaria número 81, finalmente saia do papel e melhore o atendimento pelo SUS aos portadores de doença rara. Pai de 6 filhos, deputado e cidadão, eu tenho acompanhado com preocupação o crescimento do flagelo da dependência das drogas e o triste registro da violência relacionada ao tráfico. Tenho visto, como todo mundo, a disseminação do crack entre as camadas mais pobres e, para além delas, atravessando as barreiras sociais, geralmente tão difíceis de atravessar em nosso país. Em vista da gravidade dessa situação, é com satisfação que eu tenho atendido a convite para dar o meu depoimento em várias regiões do país, compartilhando com os jovens a minha experiência como jogador de futebol e mostrando a importância que o esporte teve na minha vida, inclusive por me mostrar um caminho de vitórias e conquista muito diferente do caminho de sofrimento, desespero e morte, que é da dependência química. Estive ao todo em 18 estados, em alguns mais de uma vez, e me coloquei à disposição dos 6 governadores do meu partido, além dos ministros da Saúde, da Justiça e do Esporte, para que utilizem minha imagem em campanhas de conscientização contra a droga. Nós, parlamentares, nós, sociedade, precisamos discutir mais e com maior profundidade o tema das drogas. Além de aperfeiçoar a legislação, precisamos reconhecer que os órgãos públicos ainda carecem de estrutura para ser um espaço de proteção do usuário, de reinserção dele na sociedade e também de qualificação para o trabalho. Deputado Romário. Permite Vossa Excelência uma parte, deputado, para aqui expressar, em nome do meu partido, da minha bancada, do PMDB, e com muita franqueza, a grande surpresa, né, que para todos nós tornou a presença de Vossa Excelência nessa casa. Conhecido como ídolo do futebol, um homem que fazia com que esse país tivesse tantas alegrias, tantas emoções, no campo extremamente profissional da arte futebolística, e de repente se aventura numa carreira política difícil, complicada, que conhecia apenas a distância, mas chega aqui e no seu primeiro ano já se revela esse homem também sensível na área de fazer política. Então é com muita honra que aqui, como líder da bancada do PMDB, eu quero traduzir a Vossa Excelência, ao seu Estado, aos seus eleitores, parabéns pelo deputado consciente, profundamente amadurecido, sério, cuidadoso dos temas que trata. Eu quero parabenizar o Rio de Janeiro pela representação de Vossa Excelência nessa casa. Parabéns, deputado Romário. Me conceda uma parte, deputado. Por favor. Eu gostaria, nesse momento, de também manifestar a alegria que tenho de poder assistir esse pronunciamento do deputado Romário, deputado, companheiro e amigo, que tive a oportunidade de assistir o seu trabalho na Comissão de Turismo e Desporto durante os fóruns legislativos da Copa do Mundo 2014, onde em todo o país esteve bravamente lutando para que fossem garantidas as obras que deixarão um legado para a nossa população, e também todo o seu trabalho aqui na Câmara defendendo as pessoas com deficiência. E certamente, não só eu, como seus colegas aqui da Câmara e do seu partido, do PSB, estamos muito felizes de poder ver que aquele que nos orgulhou nos campos hoje orgulha o nosso país aqui na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo seu mandato, parabéns pelo seu trabalho. Companheiro Romário, um minuto, uma parte.
parabenizar pelo trabalho e acredito que a mesma inteligência, rapidez, perspicácia que você tinha em campo, você está conseguindo ter nesse outro campo que é da política. Acredito que como primeiro mandato, você enfrentou no início a discriminação de será que tem condições de estar à altura, de fazer o debate, de fazer encaminhamentos? Passado um ano, você provou para os